Agora definimos a média. A média e a variância de uma variável aleatória contínua são definidas por essas relações. Observe, a média é o quê? A integral de menos infinito a infinito de x, f de x dx, tá certo? E a variância pode ser calculada dessas duas maneiras. Ou você calcula a média, aqui é aplicar a definição, né? A média de x menos a média de x ao quadrado, que vai dar o quê? Vai dar a integral de menos infinito a infinito do x menos a média elevado ao quadrado vezes a função f de x dx, tá certo? Vamos fazer esse exemplo aqui utilizando essas duas definições para calcular tanto a média como a variância, naquele exemplo que a gente fez agora há pouco, né? A função que dá um triângulozinho, né? É a função f de x igual a 2x, se tiver entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Vamos determinar a média e a variância, tá? Como é que eu calculo a média? A média de x será a integral de menos infinito ao infinito de quem? De x vezes f de x dx. Agora você percebe o quê? A função f de x, ela está definida dessa maneira, por uma sentença. Então, ela vai ter um pedaço para x menor que 0, ela vai dar 0. Para x entre 0 e 1, incluindo os extremos, ela dá 2x. E para x maior que 1, ela dá 0 de novo, né? Então, eu vou quebrar essa integral em três partes aqui. Primeiro, você vai ter a integral de menos infinito até 0. Da função é nula, nesse caso, né? Para x de menos infinito até 0, ela é nula. Então, vai ficar 0 vezes... Desculpa. X, não vai mudar em nada aqui, mas x vezes 0 dx. Claro que isso aqui dá 0, né? Isso aqui não precisa ser integrado, isso aqui dá 0. Mas tem outro pedacinho também. Vai ter o pedacinho de 0 até 1 da função x vezes f de x, que nesse caso é 2x. Mas vai ter outro pedacinho ainda, eu estou parece que subindo aqui uma ladeira, né? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Vai ter o pedacinho de 1 até o infinito. A função é 0 também para x maior que 1. Então, vai ficar x vezes 0 dx. Esse pedacinho aqui, claro, também cai para 0, né? Se eu integrar x, 2x ao quadrado, fazendo essa integral de 2x ao quadrado, né? Deixa eu só organizar aqui. 0 até 1. 2x ao quadrado dx. Isso aqui dá x ao cubo sobre 3, né? 2 terços de x ao cubo. Aí você avalia de 0 a 1. Usa essa notação, você pode colocar só uma barrinha também na lateral, como a notação usual. Só precisa aplicar no 1, se você aplicar no 0 vai zerar isso, tá? Então, só basta aplicar no 1, então isso dá 2 terços. Então, a média é 2 terços aqui, tá? E a variância? Como é que é a fórmula da variância? Variância x é igual. Você vai integrar também de menos infinito a infinito. Esse infinito ficou estranho. Aí você vai fazer assim, x menos a média, né? Que deu 2 terços, ao quadrado, vezes a função f de x. Vou colocar por enquanto aqui a função f de x. Mais uma vez vai ter uma quebra nesse intervalo, de menos infinito até 0, de 0 até 1 e de 1 até infinito. Como os pedacinhos, no final das contas, esses dois extremos, os intervalos de menos infinito até 0 e de 1 até infinito vão zerar. Então, para poupar espaço aqui, eu vou somente escrever o pedacinho que não vai zerar, que vai ser de 0 até 1, né? Dessa função. X menos 2 terços ao quadrado vezes a função 2x dx. Vou fazer essa integral aqui, tá? Vou expandir, tá? Esse produto notável aí, esse binômio, vai ficar assim, integral de 0 a 1. Isso dá o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Vai dar 4 terços de x
mais 4 nonos, né? Tudo isso ainda vezes 2x dx. Vou fazer a distributiva, vai ficar um polinômiozinho, vai ficar tranquilo. Integral de 0 até 1. 2x ao cubo, me corrijam aí se eu estiver errando alguma coisa, 2x ao cubo. Menos 8x ao quadrado sobre 3. Menos 8x ao quadrado sobre 3. Mais 8 nonos, né? De x dx. Integrando isso aqui, a gente tem 2x ao cubo vai dar x a quarta sobre 4, né? Só que tem um 2 ali, x a quarta sobre 4 dá x a quarta. Deixa eu deixar esse 2, depois eu cancelo para não ficar confuso. X a quarta sobre 4. É claro que eu vou cancelar esses dois aqui. Vai dar x a quarta sobre 2, né? Menos. Aqui vai dar 8x ao cubo, dividido por 3 vezes 3, né? Vou botar logo 9. Por 9, mais 8x ao quadrado, dividido por 9 vezes 2, que dá 18. Você vai aplicar isso aqui de 0 a 1. Quando você aplica no 1, não precisa aplicar no 0, porque vai zerar, mas você vai ter 1 meio, você vai ter essa soma, né? 1 meio dá esse primeiro, menos 8 nonos, mais 8 sobre 18, é 18 isso aqui, né? Deixa eu dar uma roda nesse 18 que eu nem... Tenho 2 pulos aqui sobre 18, então dá mais 8 sobre 18. E aí você faz essa continha. 18 é o mínimo, a nossa alegria aqui. Dá 9. 18 dividido por 2 dá 9, vezes 1 dá 9, menos 18 por 9 dá 2, vezes 18 dá 16, então menos 16, mais 8. Essa dá menos dá 1 sobre 18 nessa conta. Então a variância dá 1 sobre 18 e a média dá 2 sobre 3, tá certo? Vejamos outro exemplo também para calcular a média e a variância, naquele caso do relógio, tá? Do relógio elétrico. Que a função que a gente tinha feito o gráfico dela, ela pode ser descrita dessa maneira. Ela é 0 para x menor que 0 graus, 1 sobre 360, que dava aquela retinha contínua, né, de 0 até 360, e para cima disso ela volta a ser 0 novamente, tá? Como é a função, se a gente pensar, ela é um gráfico, é uma reta horizontal de 0 a 360. O valor médio esperado é que seja 180, já que ela é uniforme, né? Uniformemente distribuída. A gente vai falar das distribuições uniformes daqui a pouco. Mas a minha esperança provavelmente vai ser 180, né? Vamos fazer essa conta e mostrar isso e determinar também a variância. Como é que eu calculo a média? Média de x será igual. Média de x. Depois a gente generaliza essa média para o caso uniforme, tá? Mas a média será, então, integral de menos infinito até infinito, por definição, de x vezes a função f de x dx. Mais uma vez, você vai quebrar em 3 trechos, né? Que é o de menos infinito até o zero. Essa função assume o valor zero, né? Então, você vai ficar com x vezes 0 dx, mais, aí você vai ter a integral de 0 até 360, da função x vezes f de x, que é 1 sobre 360. dx, mais o último trechinho vai ser a integral de 360 até o infinito. Para esse caso aqui, ela assume o valor zero, né? Então vai ser x vezes 0 dx. Claro que esses dois trechinhos, mais uma vez, vão cair para zero. Você fica só com a continha do meio. Essa integral vai dar 1 sobre 360, é uma constante. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. E você avalia isso de 0 a 360, né? Não precisa aplicar no zero, basta aplicar no 360. O que é que a gente vai ter? 360 ao quadrado, dividido por
360 que já tinha ali, vezes 2. Eu juntei, já multipliquei as frações e acabei multiplicando, né? 360 ao quadrado vai ser 360 vezes 360, então eu posso cancelar um dos fatores com o de baixo. Então o resultado fica 360 dividido por 2, que é 180. Tá? Então a média aí é 180 graus. Tá? E a variância? Quanto é que é a variância? A variância de x será igual. Bom, a variância, mais uma vez, teremos a integral de menos infinito a infinito. Vou escrever logo a definição. Aí, como é que a gente faz? X menos a média, que é 180, ao quadrado, vezes a função f de x. Mais uma vez, a gente vai quebrar em 3 intervalinhos. De menos infinito a zero, que a função assume o valor zero, então eu não preciso, vai dar zero, como no caso da média, vai zerar. Aí eu vou ter um intervalo de 0 a 360 e depois de 360 ao infinito, que esse último também vai zerar. Então eu vou ficar só com o do meio, de 0 a 360. Eu só vou calcular ele, tá bom? Autor dx aqui. Então isso é igual a... ficamos somente com o integral de 0 a 360, é o caso que não vai zerar. Aí ficamos com x menos 180 ao quadrado vezes a função, que é 1 sobre 360, né? Dx. 1 sobre 360 é uma constante, não preciso me preocupar com ela agora, boto para frente. Eu vou ficar com a integral de 0 a 360, vou expandir o binômio, tá? Vai ficar assim, x, deixa eu botar um parênteses, x ao quadrado, menos 2 vezes 180 vezes x, ou seja, menos 360x, vou colocar embaixo, não vai dar aqui, menos 360x, só um minutinho, 360x mais 180 ao quadrado. É isso, mais 180 ao quadrado. Vou integrar agora. Isso dá igual... Vou colocar esse 1 sobre 360 na frente. E a gente tem o seguinte, né? X ao cubo sobre 3 menos 360 x ao quadrado sobre 2. Você pode dividir esse 360 por 2, vai dar 180, mais 180 ao quadrado x. Aí você avalia isso aqui de 0 a 360. Essa continha é um pouquinho extensa. Não é extensa não. Você substitui os valores. Eu vou colocar esse. Substitui os valores, vai dar 360 ao cubo, menos 360 ao cubo sobre 2, mais 180 ao quadrado vezes x, que é o 360. E se você fizer essas continhas todinhas, você obtém, salvo engano, 10.800, tá? Confira depois essa resposta. Então, esse é o valor da média e o valor da variância para o caso do relógio elétrico. Beleza? Aí, só uma observação. Frequentemente utilizamos o símbolo da média como a letra grega mi, da variância sigma ao quadrado e do desvio padrão vai ser o sigma, tá bom?